Oi, oi, Emily. Mariana, me escuta? Boa tarde. Oi, oi, boa tarde. Você me Tudo ouve? bom? Tudo bem, estou te escutando. Na semana passada, eu sou a Emily, prazer. Na semana passada, vocês abriram a sala. Aqui está como sala de espera. Você tem domínio do Zoom, sabe como funciona a sala de espera, quer que desabilite? Eu acho que dá para desabilitar. Sim, você sabe desabilitar? Eu estou perguntando porque eu faço parte da equipe técnica da equipe de eventos. E me pediram para abrir a sala e te passar o host, mas antes disso, estou perguntando se você tem domínio do Zoom ou se você quer que eu te passe alguma dica. Não, tá tranquilo, eu já participei dos outros. Não, mas Então pode tá deixar bom. a sala de espera assim. Pode deixar a sala de espera assim, que daí eu vou, quando aparecerem as pessoas, eu vou admitindo. Mas pode ficar tranquila, eu já estou familiarizada aqui, já fiz os outros. Tá bom, beleza. Já está gravando aqui a reunião. Aí quando acabar é só fechar a sala que a gente manda a gravação para vocês depois. Tá bom, obrigada, Emily. Nada, boa noite. Boa noite.
Olá, pessoal, bom dia, boa noite. Nós estamos dando uns minutinhos para a chegada do restante do pessoal, para nós começarmos hoje a nossa conversa. Depois a Queca faz as devidas apresentações da nossa convidada de hoje, a Luana. Queca, quando quiser. Vamos começar, então. Boa noite a todas. A gente já vai apresentando a Luanda e começando com algumas informações ao longo que as pessoas vão se chegando. A gente está no nosso quarto encontro, né? A gente tem apenas mais um encontro, que será semana que vem, que vai ser a nossa finalização com a promotora Luísa de Marilac. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o socioeducativo, né? O sistema socioeducativo, que enquanto legislação a gente conhece como SINASE,
A gente viu que durante o curso, né, foi uma temática que apareceu bastante em todas as aulas que a gente teve, de alguma forma, esse assunto ele permeava a nossa discussão. Então, a ideia é que a gente se aprofunde um pouquinho, né, sobre a historização, o que é o sistema socioeducativo, as perspectivas atuais, né, de como a gente está vivenciando esse momento, quem é o público atendido, desmistificar também algumas coisinhas que acabam aparecendo, e principalmente a gente trazer um olhar mais afetuoso, né, para esse espaço, um olhar de responsabilidade protetiva e não repressiva, né? A gente tem uma compreensão que o socioeducativo, o principal papel dele é a proteção e não a repressão. Então, a gente também desconstruir uma lógica punitivista, né, que nos atravessa e, enfim, compreender, inclusive, que a gente falar de socioeducativo é fundamental para que a gente compreenda a própria história que nos apresenta, né, enquanto Brasil, que a gente falou ao longo dessas aulas, né, um Brasil que é marcado pela sua colonização de corpos negros, um Brasil que descarta, né, a infância e a adolescência e que criminaliza ainda as pessoas que vivem em situação de pobreza. Então, a perspectiva do SINASE, ela é protetiva, né? Ela é estabelecer a socioeducação, a ressocialização, né, comunitária e familiar dos adolescentes e das adolescentes que cumprem essas medidas. Então, a gente vai falar, inclusive, que medidas são essas, e a gente também pensar outras formas, né, protetivas, paralelas ao SINASE, compreender que o SINASE não é a única alternativa para adolescentes, né, que, enfim, tem adversidades com a sua socialização. Então, existem outras formas para a gente estar dialogando, até porque não é possível, né, a gente pensar numa ressocialização se não tiver outras políticas públicas casadas com o SINASE e, principalmente, a integração, né, da família, e aí seja o entendimento de família mais diverso possível, né? Não se tratando aqui de uma família natural, mas sim do que essa ou esse adolescente se compreende como seu núcleo familiar. Então, o diálogo vai ser um pouco por aí, acredito eu, e aí eu já vou passar para a Luana para ela se apresentar, né, como a gente tem feito, enfim, também trazer uma outra perspectiva dessa apresentação. Acredito que a importância da autoemancipação ela é fundamental. Então, já agradecer a Luana, né, por ter aceitado logo de início esse convite de estar aqui com a gente. Muito obrigada, tá bom, Luana? E fica super à vontade, como a gente falou anteriormente, né? Está sendo gravada a aula, né, para depois ser disponibilizada para algumas pessoas que não estiveram aqui hoje. E aí é isso, ao longo do período as pessoas vão se adentrando aqui junto com a gente, vão somando, tá bem? E fica à vontade. E muito obrigada novamente. Bem, pessoal, boa noite. Eu que agradeço o convite, Queca. Para mim é sempre prazeroso falar sobre esse trabalho, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto do que eu faço, assim, eu acredito na socioeducação, né? Como espaço mesmo de desenvolvimento humano, de reconstrução das coisas, né? Do próprio indivíduo, assim. Então, bem, eu sou especialista socioeducativo, atuo no sistema há 9 anos, completando 10 agora, e comecei trabalhando no antigo CAGE, né, que era aqui no plano, enfim, e já passei pela internação, né, a gente vai ouvir aqui um pouco sobre as medidas socioeducativas, né, passei pela internação e agora tenho atuado no meio aberto. Tá? Atuei com meninos, com meninas, e aí, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Além disso, eu sou professora também da Secretaria de Educação, trabalho com alfabetização de jovens e adultos, né? Então, durante o dia eu estou com essa galera mais jovem, né, que perdeu um pouco do time, assim, por conta da trajetória de vida da escolarização, e à noite eu estou com uma galera que, por outras circunstâncias, também não puderam estudar no momento adequado, né? Então, são senhores e senhoras, meus alunos são idosos, então, durante o dia eu trabalho com esses dois extremos, assim, do ciclo da vida, né? O jovem e o idoso. E é uma coisa bem interessante para mim.
Então, é isso, assim, eu estou um pouquinho nervosa. Eu sou vergonhosa, apesar de tudo, de fazer tantas coisas, eu sou tímida. Mas também uma coisa importante, faço parte de um grupo de rap feminino chamado Donas da Rima. Também é um espaço onde eu posso expressar muitas das minhas vivências e sentimentos e elaborações que eu faço dentro dessa minha jornada socioeducativa, né? Inclusive, entrei para essa área artística a partir, né, de tanto conviver e de ver como funciona essa parceria, sabe, do hip hop com a educação, com a formação humana e tudo mais. Então, é isso aí, faço parte também do Donas da Rima. Então, acho que vamos lá, né? Podemos já entrar aqui no nosso assunto, né, específico, que é o sistema socioeducativo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante, assim, que a gente se abra, assim, para esse momento, para entender que não existe a não punição, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que os adolescentes são delinquentes, irresponsáveis, não sei o que e tal, e não são punidos, que não dá nada e tarará. Isso é mais uma coisa cultural do que real, na verdade, né? É porque a punição não é igual como a gente às vezes quer, né? Que seja aquela punição cruel e, enfim, que é aplicada a um adulto. Mas a gente tem um sistema punitivo, né? A gente tem uma lei que trabalha a punição, a responsabilização e tudo mais. E é dentro disso que a perspectiva do socioeducativo tem que caminhar, tá? Então, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Onde é que eu vou para compartilhar aqui, gente? Ah, tá, share screen. Share screen. Uhum. E se a sua tela estiver aberta, você seleciona a tela e ela já projeta. Isso. Ok. Então, vamos lá. Acho que antes da gente entrar no sistema socioeducativo atual, fazer só um breve resgate, assim, né, de como essa questão do adolescente, da criança ou do adolescente e do jovem, né, era tratado. Antes a gente tinha o Código de Menores, né, eu não vou adentrar aqui, explicar detalhes de como era, porque ainda bem ultrapassamos esse código, né, transcendemos essa perspectiva que era muito punitiva, muito autoritária, né? Então a gente conseguiu avançar, né? E grande parte, eu acho que a maior parte desse avanço vem dos movimentos sociais à época, né? De defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, a gente tinha antes do ECA e do SINASE e tudo mais, o que vigorava era uma normativa chamada Código de Menores, né, que eu acho que depois vocês podem pesquisar um pouquinho, né? A perspectiva do Código de Menores, gente, era essa, era punir, era fazer uma higienização social, né, limpar, tirar de circulação, tirar do convívio social esses adolescentes e esses jovens que estivessem infringindo as regras sociais. Né? Então, a perspectiva era essa, era circular, não tinha essa ideia de que, poxa, quem é esse indivíduo? Né? Por que ele infracionou? Né? De onde ele vem? Qual a sua estrutura familiar? Né? Então, o Código de Menores ele não tinha essa perspectiva. Tá? Tinha só a perspectiva de que errou, vamos tirar da sociedade, errou, bota para cá. E aí, a gente foi surgindo, né, o conceito, a concepção da socioeducação. Né? E o que é a socioeducação? Né? A gente tem um grupo de estudos no sistema socioeducativo, quer dizer, não no sistema, mas composto por especialistas do sistema, que lançou alguns materiais fazendo essa discussão, né, do que é a socioeducação. E aí o pessoal chega à conclusão de que a socioeducação é um grupo, né, de coisas, né, não é só uma coisa. Então, você tem que articular rede, né, o que é rede?
é hospital, é escola, é centro esportivo, são várias, né, vertentes nesse sentido, programas, políticas públicas, políticas sociais destinadas a esse público, né? Então, é todo um conjunto de coisas, de práticas, de ações e de programas que vão auxiliar esse jovem ou esse adolescente que infracionou, ou seja, que rompeu com uma regra social, né? E a gente vai usar esse conjunto de coisas para ajudá-lo a, primeiro, compreender, né? E se responsabilizar pelo ato cometido, né? A socioeducação não é aquela coisa de passar o pano, não, a gente não trabalha nessa perspectiva, né? Em todo o atendimento socioeducativo, a gente, inclusive, é uma exigência, né? Como a gente vai ver mais adiante na construção do PIA, é uma exigência que a gente trabalhe isso com o adolescente. Por que ele chegou ao sistema socioeducativo? O que é ato infracional, né? Porque muitas vezes o jovem não tem essa consciência, então a gente tem que trabalhar isso sim. Mas também temos que trabalhar a perspectiva desse indivíduo, a perspectiva humana dele, né? Do porquê que ele precisou, né, furtar alguma coisa para conseguir, né, obter determinado bem, e por que o outro jovem, que às vezes estuda ali na mesma escola que ele, não precisa fazer isso, né? Então, a gente tem que trabalhar essas questões, tá? Então, a socioeducação, ela é esse conjunto articulado aí de programas, serviços, articulações, né? Ações desenvolvidas aí em vários âmbitos. E aí, rompendo com o Código de Menores, né, a gente tem a Constituição aí do ECA, né, que foi nos anos 90, tá? Então, o ECA ele veio para dar algumas diretrizes para garantia de direitos, né, dessa população, mas também para nortear algumas políticas, e uma delas é a política do sistema socioeducativo, né? Então, lá no ECA, né, ele traz essa perspectiva, como eu coloco aí na tela, no seu artigo 27, de que os menores de 18 anos são plenamente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, né, que é o ECA. O ECA ele vem trazer essa legislação especial, e mais à frente o SINASE vem também, né, com essa perspectiva bem mais focada no atendimento socioeducativo. Mas o ECA é a primeira normativa que começa a trazer de uma maneira mais lúcida, assim, a ideia de medidas, tanto medidas socioeducativas quanto medidas protetivas, né? E é importante a gente diferenciar, porque a gente tem esses sujeitos, em alguns momentos, essa única pessoa ela vai precisar receber medidas protetivas, né? Além de também responder por uma medida socioeducativa. Mas quando se é menor de 12 anos, quando se é criança, né, a gente trabalha na perspectiva da medida protetiva. Um exemplo bem prático, né? Uma adolescente aí de 12 anos, né, que comete um roubo, tá? Aí a gente comete um roubo, né, vai ser apreendido, vai ser registrado o boletim de ocorrência, e, enfim, quando ele chega para o atendimento no sistema socioeducativo, talvez por uma internação provisória, que a gente vai ver mais à frente, ou, enfim, quando ele é inserido dentro dessa política, que é para ele reparar esse dano de alguma maneira, né, a gente vai entender quem é esse sujeito. Então, por exemplo, é uma menina de 12 anos, né, que roubou. Tá. O que essa menina estava fazendo? A gente vai verificar que ela não estava estudando, que a mãe cria, né, educa tanto ela quanto mais outros filhos sozinha e trabalha, né, e durante o dia essas crianças ficam, né, desassistidas por um longo período, né, ficam sozinhas, enfim. Então, é uma criança que ela está exposta, ela está mais do que vulnerável econômica e socialmente, né, ela está vulnerável aos contextos de violência, né? Então, é uma criança que fica muito mais
é um alvo muito mais fácil para o aliciamento, né, tanto de exploração sexual, quanto trabalho infantil, para o próprio tráfico de drogas. Então, quando esse sujeito chega no sistema socioeducativo, a gente percebe que, na verdade, ele não precisa de uma medida socioeducativa só para puni-lo quanto àquele roubo. Seria mais eficiente para essa menina uma medida protetiva, né? Que seria o quê? O encaminhamento, uma garantia de vaga numa escola próxima à sua comunidade, né? Um chamamento dos pais para chamá-los à responsabilidade, dizer que, ok, apesar de, né, ter toda essa dinâmica familiar, é importante que essa criança também tenha o acompanhamento de sua família. Então, a gente vai recorrer a medidas protetivas. Tá? E o próprio judiciário também tem esse entendimento de que, em alguns casos, a medida protetiva ela é mais cabível do que a medida socioeducativa. A medida protetiva é isso, né? O judiciário, ele orienta, né, a inserção daquele ou daquela adolescente em algum programa, em algum tratamento, em algum atendimento especial, né, seja para acompanhamento pedagógico, psicológico, enfim, tanto o adolescente quanto sua família. Já na medida socioeducativa, a perspectiva ela é mais de responsabilização, né? De responsabilizar e ressocializar, ou seja, eu vou trabalhar com aquele jovem o seu ato, né? Foi um ato grave, é uma coisa, ele infringiu uma regra social, mas, por outro lado, a gente também entende né, a sua dinâmica de vida. Ok, você estava traficando, mas você também traficava para ter o que comer, às vezes, né, gente? Eu estou falando isso assim em linhas gerais, né? E isso não é, de maneira alguma, um exercício de esconder os atos, tá? Como a gente tem atos muito graves, como o homicídio, o latrocínio, né? Mas a gente não pode, assim, eu quero trazer aqui não essa perspectiva, né? Até porque no atendimento socioeducativo, se a gente for focar só no ato, nós somos humanos, né? Então, assim, não vai dar certo, sabe? A gente não vai acolher devidamente esse ser humano, tá? Esse sujeito que ok, cometeu um ato, mas também tem as suas vulnerabilidades. Então, o nosso foco no sistema socioeducativo, no atendimento, não é o ato infracional, né? É o sujeito. É entender que ele realmente cometeu algo, mas o que vai ser da vida dele dali para frente, para ele não voltar a infracionar novamente, tá? Então, aí a gente tem lá no artigo 112 do ECA, né? Ele fala quais são essas medidas socioeducativas, tá? Então, a gente tem aí um rol de 6 medidas. Então, a gente tem uma advertência, tá? Que é o adolescente é chamado e advertido, né? Às vezes verbalmente, por escrito, enfim. A obrigação de reparar o dano, a prestação de serviço à comunidade, tá? Que a gente chama de PSC, né, no nosso cotidiano, a liberdade assistida, essas duas medidas, tá? Prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, nós chamamos de medidas socioeducativas cumpridas em meio aberto. Por que em meio aberto? Porque o jovem ou a menina não estão restritos, né, privados da sua liberdade, não estão privados de liberdade, eles estão na convivência social, morando em suas casas, convivendo com suas famílias, mas eles têm um compromisso com o Estado, que é para tentar reparar esse dano através de uma prestação de serviço à comunidade. Aí, como é isso? Vai trabalhar num hospital, numa escola, num CRAS, em algum lugar, né, algum órgão do Estado. Né? Às vezes, numa ONG também é possível, né? Ele vai prestar esse serviço à comunidade. Se ele não pode prestar o serviço, porque naquele momento, né, que saiu a sentença dele, de que é para prestação de serviço, ele arrumou um emprego, está estudando e tal, existe a possibilidade de pagamento de cesta básica, tá? Então, tem essa opção também para o jovem. E a liberdade assistida
também é uma outra medida em meio aberto, onde o adolescente ele é acompanhado, né, a liberdade dele, como o próprio nome já diz, né, é assistida. Ele está livre, está fazendo as coisas, mas a gente está sempre ali tentando garantir a sua inserção escolar, né, acompanhando o seu desenvolvimento escolar, vendo se ele vai bem ou se vai mal, e fazendo as devidas intervenções pedagógicas, né, inseri-lo no mercado de trabalho, de alguma maneira, se não no mercado de trabalho, né, por serem menores, mas em cursos de profissionalização, tá? Então, o meio aberto, ele contempla essas duas medidas. Aí a gente parte, né, que são as medidas que a gente chama menos gravosas, tá? São as menos graves. Aí vão progredindo, né, de gravidade. Aí a gente tem a inserção em regime de semi-liberdade, que já é uma medida restritiva. Por quê? Porque nessa medida de semi-liberdade, a pessoa não fica totalmente, ela não perde totalmente a sua liberdade, ela só é restringida. Como funciona? O adolescente ou a adolescente passa a semana toda na instituição, né, na unidade de semi-liberdade, então, ali ela estuda, faz curso, às vezes é inserida em algum programa de jovem aprendiz, durante o dia ou à noite, né? Dorme ali, e aos finais de semana, essa pessoa vai para casa, tá? Então, esse é o sistema da semi-liberdade. Mas o jovem tem o total direito de circular ali, tá? Muitos, às vezes, não voltam para dormir, né? E aí, se isso se torna recorrente ou por um longo tempo, a gente considera como uma evasão, né? Ou seja, o não cumprimento da medida, tá? Então, essa é uma medida restritiva. E aí a gente passa para a medida mais gravosa, que é a internação. Tá? E a lei diz, ó, internação em estabelecimento educacional. Então, todas essas unidades que a gente ouve falar, desde o antigo CAGE, né, até hoje, as unidades de internação do Recanto das Emas, de Santa Maria, do Gama, enfim, de Planaltina, são estabelecimentos educacionais, tá? Apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, a perspectiva legal, né, é essa, de que sejam esse tipo de estabelecimento, tá? Então, as medidas socioeducativas são essas. E aí, assim, só para reforçar, né, talvez eu esteja esquecendo de falar um pouco disso, partindo da ideia de que talvez vocês já saibam que seja ato infracional, né? Então, a gente tem os crimes, né, como furto, roubo, homicídio, latrocínio e tal, e isso para a população adulta, né? Para os jovens, né, menores de 18 anos, a gente usa o termo ato infracional, né? E esses atos, a gente usa muito o termo, né, nos nossos relatórios e no nosso cotidiano, né, linguajar cotidiano e técnico, são atos análogos ao crime tal, né, análogos ao roubo, análogos a... O jovem cumpre medida socioeducativa de internação há 11 meses, por ato infracional análogo ao roubo, análogo ao homicídio, tá? Então, é esse termo que a gente usa nos nossos documentos, tá? E é assim que a lei trata, tá? Esse movimento. E mais, assim, né? Então, a gente tem aqui que o adolescente não comete crimes, né? Ele comete atos infracionais, ele infringe a lei, tá? E a gente não chama mais, como a gente costumava usar o termo, menor infrator, né? Esse termo é superado, tá, gente? Porque o termo menor, né, vem lá do Código de Menores, ou seja, você coloca a partir desse termo o sujeito numa situação inferior, né? Não é essa a ideia, ele é um sujeito diferente, o adolescente e o jovem são sujeitos diferentes do adulto, são sujeitos ainda em desenvolvimento humano, tá? Então, essa perspectiva que o ECA traz também, que o SINASE vai vir aí mais à frente trazendo também, tá? Então, adolescente não comete crime, tá? Adolescente não é preso, tá? Ele é apreendido, tá? São só umas coisas técnicas, assim. Bem, aliado ao ECA, a gente tem o nosso CONANDA, né, que é o
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um órgão importantíssimo, tá, no estabelecimento dessas normativas de proteção de proteção, né, e garantia de direito das crianças e dos adolescentes. Inclusive, em 2006, né, como eu compartilho aí, a gente tem uma resolução do CONANDA, a resolução 119, né, que começa a trazer o SENASE, tá, e diz, né, que o SENASE é uma política pública, né, de atendimento a esses adolescentes em conflito com a lei. E aí, em 2013, também o CONANDA traz para a gente o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, né? Então, ele estabelece que estados, municípios e tudo mais têm que criar ações, né, por 10 anos, ações voltadas para esse atendimento desses jovens que cumprem a medida socioeducativa. Então, aí a gente passa aqui para o próprio SENASE, né? Gente, eu posso ir continuando, assim, aí depois que a gente para perguntas, né? Isso, eu vou continuando aqui, tá bom? Então, a gente tem a instituição do SENASE, né, pela Lei 12.594, de 2012, tá? Então, o SENASE, ele traça qual que é o objetivo da medida socioeducativa. Então, como a gente já tinha falado antes, traz essa perspectiva de responsabilização, mas também de caráter pedagógico, né? Tanto é que nos despachos, né, dos juízes, né, e que conduzem à execução da medida socioeducativa, vem muito isso, assim, né, que a medida tem o seu caráter punitivo, mas também pedagógico, né, é um termo muito usado, né. Então, o objetivo da medida socioeducativa é trabalhar a responsabilização, mas também entender esse sujeito, né, e ver por quais violações esse jovem, esse adolescente passou ao longo da vida que o levou a essa seara infracional, tá? O SENASE também estabelece como deve ser esse atendimento, né? Quem são as pessoas que fazem esse atendimento socioeducativo? Então, o SENASE, ele estabelece que a equipe de atendimento socioeducativo ela é formada por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e o agente socioeducativo, tá? Essa é, juntamente com o próprio adolescente, com, né, as outras pessoas ali da determinada unidade, essa é a comunidade socioeducativa, tá? Então, a gente, dentro do conceito do que é comunidade, né, a gente tem que trabalhar em equipe, articulado, né? Na prática, existem algumas divergências, né, de concepção, né, enfim, mas a gente tem que conduzir esse trabalho de uma maneira articulada e sempre que possível com esses 3 olhares, né? Esses 4 olhares, na verdade, o da psicologia, do serviço social, da pedagogia e o da área da disciplina e segurança, tá? O SENASE também estabelece que a medida socioeducativa, ela tem que trabalhar, contemplar, né, a reinserção desse jovem na convivência social. E como isso tem que se dar, né? A medida tem que ser cumprida num espaço próximo ou dentro da própria comunidade do adolescente. Então, por exemplo, você tem um adolescente de Samambaia, né, que cometeu um ato infracional por ali, ele mora em Samambaia, a família dele mora em Samambaia. Então, a legislação diz que ele tem que ficar, se ele for sentenciado a uma medida, né, de internação, por exemplo, ele tem que cumprir essa medida no local mais próximo à sua comunidade, porque a medida socioeducativa, ela trabalha esse aspecto social. O adolescente, ele vai sair da medida, ele vai voltar para Samambaia, que é a comunidade dele, né? Então, ele tem que ser, esse trabalho tem que ser feito ali articulado com essa comunidade socioeducativa interna ali da unidade, mas também com a comunidade externa do adolescente.
onde está a sua família, os seus amigos, né, e tudo mais. Tanto é que o SINASE prevê, inclusive, a visita não só de familiares, como de amigos, tá? Por entender que são pessoas importantes para o desenvolvimento humano, né, desse jovem ou dessa jovem. Então, dentro dessa perspectiva, o SINASE estabelece alguns eixos, né? A gente tem o atendimento socioeducativo, ele tem que perpassar 3 eixos principais, que é o eixo de escolarização, ou seja, quando um adolescente é sentenciado a uma medida socioeducativa, ele tem que estar inserido na escola, né? É uma prerrogativa do SINASE. Então, ele tem que estar matriculado, a gente tem que fazer as articulações, tem que auxiliar a família, não é só falar, ó, se vira aí e arruma a matrícula, não. Nós, a partir do momento que esse jovem ele é inserido no sistema, nós temos que trabalhar isso, tá? E ajudá-los na sua reinserção escolar. O outro eixo é a profissionalização, ou seja, nós temos que auxiliar esse jovem, essa jovem, a se formar profissionalmente, né? Proporcionar oportunidades de formação profissional, né? Cursos não só profissionais, né? Mas profissionalizantes, atividades ocupacionais, né? Porque a gente entende que é importante a inserção desses indivíduos no mercado de trabalho, uma preparação até para que se tornem sujeitos autônomos, né? Que possam num futuro, constituir sua própria renda, enfim, e participar de uma maneira menos desigual, né, de todas as atividades sociais, como é o trabalho, por exemplo. E um outro eixo também bastante importante é o esporte, a cultura e o lazer, tá? É um eixo só, que entre esses 3 elementos, esporte, cultura e lazer. Muitos dos jovens que entram no sistema socioeducativo sequer conheceram um teatro, sabe, ler um livro, participaram de qualquer atividade cultural, sabe, construtiva, de alguma maneira. Ou participaram de algumas muito restritas, né? Então, o sistema socioeducativo também é responsável por apresentar e facilitar o acesso desses sujeitos a outros espaços culturais, né? E também a atividades de lazer e esporte. Tá? Então, em linhas gerais, gente, é um pouco disso, tá? Do atendimento socioeducativo. E aí eu queria compartilhar aqui um pouco da minha experiência, tá? E de como eu leio, assim, o sistema, de alguma maneira, né? Bem, a gente tem falado aqui, né, eu acho que está dentro de toda essa conversa, o contexto da violência, tá? Violência urbana, principalmente, né? E aí, esses jovens estão dentro desse contexto. E quem são esses jovens, né? São sujeitos vulneráveis de várias maneiras. Aí você fala, não, mas eu vi uma notícia que fulano tinha tudo, tal, e mesmo assim foi roubar, foi não sei o que lá, mas aí ele tem outras vulnerabilidades, tá? Então, é importante que a gente entenda que a pessoa que entra nessa jornada infracional, e principalmente esse sujeito que está em desenvolvimento, ele só entrou nesse processo por alguma vulnerabilidade emocional, econômica, financeira, tá? Então, é importante que a gente parta dessa compreensão. Tá? Então, o sujeito do sistema socioeducativo, né, a população das unidades, tanto de meio aberto quanto da internação, é esse jovem, né, que a gente chama de periférico. Periférico por quê? Porque ele não está inserido ali nas principais atividades sociais, né, não tem acesso a coisas de qualidade, como educação, atividade de lazer, formação de renda, tá? Então ele está sempre à margem, né? São marginalizados por isso, né? A gente usava muito esse termo, esse marginal é isso, está à margem,
né? Então, são esses sujeitos. Obviamente, são sujeitos que, de alguma maneira, em algum grau, tem, né, capacidade de escolha e tal, mas às vezes nem sempre, né? Porque o leque de escolhas é tão restrito, né, e são tão ruins que, assim, é muito desumano, é muito cruel a gente lançar mão só desse argumento, tá? De que fez porque quis, né? De que cometeu o ato, foi para o crime, foi para o tráfico porque quis, né? A gente pega, por exemplo, o tráfico, né? E, inclusive, há alguns profissionais, alguns entendimentos de que a gente entenda o tráfico como um trabalho infantil, né? O tráfico dentro dessa perspectiva de, né, de adolescentes e jovens, né? De trabalho, porque é isso, né? Você vai ali, na perspectiva deles, eles estão trabalhando. Eu vou ali, vou vender um produto, né? Vou receber meu dinheiro, com esse dinheiro eu vou comer, eu vou pagar o meu aluguel, eu vou comprar minha roupa, eu vou ajudar minha mãe, né? Então, assim, não tem, para esse sujeito é difícil entender, né? Assim, essa coisa de que é o crime, por exemplo, o tráfico, tá? Trazendo o tráfico especificamente. Então, isso, assim, a gente também tem que fazer essas leituras, tá? E, assim, dentro acho que um aspecto importante também, que a gente não pode deixar de falar, né? Esses sujeitos são, em sua maioria, sim, 99% negros, tá? São sujeitos negros, periféricos, né? Então, dentro, né, dessa lógica, como a Keka até colocou no início, tá? Do encarceramento, né? Da juventude negra mesmo. Então, infelizmente, o sistema socioeducativo comprova isso, né? Quando a gente pega as estatísticas e vê que você tem essa porcentagem tão alta, tá? E não é por acaso, tá? Muitos, dentro dessa porcentagem, né? Muitos desses jovens se declaram pardos, tá? Porque o negro retinto, a gente entende que às vezes ele nem chega no sistema, ele está morrendo antes disso, tá? Porque o nosso país ele tem, né, essa perspectiva racista mesmo, né, e os jovens são alvos disso sim diariamente, né, o tratamento que é dado até dentro do sistema socioeducativo, sabe? Se você pega um adolescente, vamos pegar 2 adolescentes, os 2 cometeram um ato infracional, mas um é branco e o outro é negro. Tá? O tratamento, às vezes é diferenciado, tá? Eu estou tendo esse cuidado de falar às vezes, né, porque tem, né, a galera não concorda e acha, mas gente, ele é diferenciado, tá? Ele já é diferenciado até na abordagem policial, é outra forma, tá? Então, trabalhar essa perspectiva racial também com esses adolescentes é bem complicado, tá? Porque muitas vezes eles não conseguem, de início, logo no acolhimento, na entrada do sistema, até essa pergunta, você se declara como? Preto, pardo, branco? E às vezes você vê um jovem, né, negro ou pardo, ele se declara branco, ou ele não sabe, ou ele fala, não sei não, qualquer coisa aí, qualquer coisa. Então, porque está tão distanciado, né, da sua humanidade, da sua identidade, e que não consegue nem se colocar, né, racialmente. E isso é reforçado, né, tanto no sistema, tanto antes, né, dele entrar no sistema e depois também. Tá? O sistema socioeducativo aqui do Distrito Federal tem tentado avançar nessa perspectiva racial, né, através de, inicialmente, levantamentos de dados estatísticos, né, de trabalhar temas raciais dentro das atividades pedagógicas, né, que é uma ação que eu, enquanto especialista, sempre buscava fazer, tá, e o que me ajudou muito dentro desse trabalho foi como eu havia dito inicialmente, o movimento hip hop. O movimento hip hop, que é um movimento
periférico, vindo da população negra também, então existe essa identificação, né? A gente costuma até falar assim, o nós por nós, sabe? Porque a política pública da socioeducação, como não é importante, né? Assim, esses jovens, se estão vivos ou mortos, muitas vezes, né, tanto faz para o Estado, para as pessoas, há quem diga até que tem que morrer mesmo, né? Que bom é morto, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente não tem recursos, tá? Não é destinado um orçamento, né, robusto, importante para o desenvolvimento de atividades dentro da socioeducação. Então, a gente sofre com isso. E aí, muitas vezes, a gente só consegue desenvolver algumas atividades como principalmente culturais, artísticas, né, rodas de conversa, com essa parceria, né, da comunidade. E aí é onde entra o movimento hip hop, dentro desse lema, nós por nós. Por quê? Porque o jovem que está ali, né, encarcerado, vai ser o jovem que dali a um tempo vai voltar para a quebrada, tá? E aí ele vai voltar do mesmo jeito, ele vai voltar pior, né, como muitos dizem que né, os próprios meninos falam assim, a gente sai pior daqui e tal. Então, a comunidade vai receber esse jovem, né, pior. Então, o movimento hip hop, por ser um movimento não só cultural, mas político, educativo, ele se posiciona, né, e se posiciona como um parceiro da socioeducação, tá? E da ressocialização. E são essas pessoas que topam ir numa unidade de internação, fazer uma atividade gratuitamente, né? Fazer uma oficina de grafite, uma oficina de rima. Então, a gente vai conduzindo as coisas assim, né? Bem sucateado o sistema, né? E aí é isso, né? Por quê? Porque são sujeitos que não têm muita importância para a sociedade, né? E além de naturalmente não terem tanta importância, ainda, né, infringiram regras sociais, tá? Então, é isso, assim. E a gente entende, né, assim como eu, né, em particular, eu entendo que o movimento hip hop e todos os espaços, assim, e movimentos de cultura, são espaços pedagógicos extremamente importantes, né, que facilitam, eles têm uma linguagem muito próxima, né, para que a gente possa trabalhar essa reinserção social e muitas vezes a própria identificação, né, de valorização, de valorizar a sua cultura periférica, né, de não ter, porque a sociedade já tem preconceito, por exemplo, eu já ouvi muitas vezes nas atividades que eu já desenvolvi no sistema, que tinha rap e tal. Esses meninos já ouvem rap o tempo inteiro, você ainda traz rap, tem que trazer uma música clássica, um Caetano Veloso, uma coisa assim. Obviamente, a gente vai tentar levar essas outras linguagens, mas a gente, né, eu entendo que é importante que primeiro ele construa a sua própria identidade, né, o que ele entenda que aquele som, aquela batida, né, aquele estilo de gingar, de rimar e tal, faz parte daquele meio de onde ele veio, né? E que tudo bem, que ele não tem que comprar essa ideia de que essa é uma cultura inferior às demais. Então, a gente... E mais, assim, ele vai ver aquele artista, por exemplo, do hip hop, quando ele sair dali, né, dessa medida socioeducativa, vai ver que é um sujeito como ele, que circula pela comunidade, que vive os seus dramas, né, que faz o trabalho também em outros espaços, não só no socioeducativo. Então, acho que isso é muito... isso empodera demais os jovens, né? E uma outra perspectiva, além dessa do protagonismo, né, juvenil, do empoderamento, eu costumo trabalhar muito, e isso aconteceu muito quando eu atuei na internação feminina, que é a gente trabalhar a autonomia desses jovens, né? Principalmente das meninas, porque quando essas jovens são
inseridas numa medida socioeducativa, é aquilo, né? O martelo é mais pesado, sabe? Para a mulher. O martelo pesa mais, porque é uma mulher, né? Isso é inadmissível, tá? Um homem, ok, mas uma mulher é uma vergonha para a família. Então, essas meninas, principalmente na internação, elas sofrem muito abandono familiar, tá? O pouco de acompanhamento que tinham, ele é perdido quando elas vão para o cumprimento da medida. Então, o que a gente entende? Que serão sujeitos, assim, serão meninas que vão ter que tocar a vida sozinha, de uma certa maneira, né? Já vinham tocando e vão ter que continuar tocando a vida só. E dentro disso, né, dessa perspectiva de tocar a vida só, muitas vão se associar a companheiros ou companheiras, né, que já têm uma trajetória na infracionalidade ou no crime mesmo, né, e por uma falta de outras pessoas, de outros apoios, elas vão se apoiar nessas pessoas. Então, quando a gente trabalha a autonomia desses jovens, a gente tenta trabalhar, olha, você não precisa se aliar a alguém que vá te colocar novamente numa situação de infracionalidade, tá? Você não precisa depender dessa dinâmica de sobrevivência, né? Você tem que se empoderar, tomar rédeas da sua própria vida. E como é que faz isso, né? É a gente tentando trabalhar a escolarização, os eixos do SENASE, né? E trazer esses diálogos mais profundos, né? Do que é ser uma mulher na sociedade, né? De como isso é mais pesado para nós mulheres mesmo, né? E como que a gente consegue administrar essas situações, tá? Gente, eu estou vendo aqui que está finalizando, eu acho que é um pouco disso, eu vou finalizando por aqui, aí a gente, nas perguntas, eu posso trazer outros elementos, tá? Para não extrapolar aqui o tempo. Obrigada, Luana. Eu queria trazer 3 coisas assim, que eu acho que são importantes dentro de tudo que tu falou, enfim. Uma que, o entendimento, assim, né, que às vezes a gente confunde, que o socioeducativo, ele é para adolescentes e jovens, né? Então, as crianças, quando elas estão em alguma situação, né, que a gente possa compreender como ato infracional, porque crianças não cometem ato infracional, tá, gente? Quem faz esse tipo de acompanhamento é o conselho tutelar. Então, às vezes a gente tem crianças de 11 anos de idade, de 10 anos de idade, que tem algumas situações de violação de direitos humanos, e quem vai assumir, né, esse papel é o conselho tutelar. Então, por exemplo, uma criança de 11 anos de idade que cometeu um furto, né? A gente entende que é uma situação desprotetiva dela, né, que a colocou em alguma situação de risco, seja por uma fragilidade da família, do Estado, da sociedade, enfim. Então, a gente acha que é uma desresponsabilização desses 3 entes com a sua proteção. Então, a gente não aplica nenhuma medida de responsabilização, a gente não aplica nenhuma medida socioeducativa, tá bem? Então, é o conselho tutelar que vai estar à frente, né, junto aí com, enfim, com os familiares, com a comunidade, para que a gente consiga dar conta desse processo, né? Lu, sua câmera sua tela ainda está compartilhando, tá? Deixa eu passar. Então, isso é muito importante, a gente ter como horizonte nessa diferenciação. Então, quando a gente está falando dessas idades, quem acompanhou a primeira aula, a gente falou, né? Criança, a gente vai falar até 12 anos incompletos, né? Adolescente vai dos 12 aos 18, né? E aí, quando faz 18 anos, a gente está falando de jovens. E aí, no socioeducativo, até 21 anos. Então, vamos supor, o adolescente com 17 anos, né, ele recebeu uma medida. Então, até os 21 anos de idade dele, ele pode ter o cumprimento dessa medida, tá bom? Então, a gente tem unidades, e aí faz uma diferenciação, né? Jovens com 18 anos não ficam juntos de adolescentes, a gente tem isso separado, pelo menos aqui no Distrito Federal, né? A gente tem essa diferenciação. Então, isso é muito importante. Da mesma forma, as unidades socioeducativas de meninas, né?
não vão ser junto com as de meninos, há uma separação nessas unidades. Uma outra situação que eu acho que é muito importante para a nossa reflexão é quando a gente fala de um diálogo que ele vem com muita força, né, de 2015 para cá, que é o debate da redução da maioridade penal, né, que ele vai trazer, é uma proposta muito capciosa, que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, para nós que somos defensores de direitos humanos, que defendemos o ECA, que é essa redução de 18 anos para 16 anos. O que eles trazem é que são para algumas situações, né, que vão ser os crimes hediondos, né, que é latrocínio e estupro, homicídio doloso e lesão corporal, seguido de morte. Só que isso a gente sabe que dá abertura para outras situações. Então, quando a gente se coloca contra a redução da idade penal, é um pouco nesse sentido, né? É que não dê abertura para que a gente entre numa lógica punitivista, uma lógica do cárcere, e que a gente sabe que, de fato, se não houver outras medidas paralelas, inclusive para as pessoas adultas que estão em cumprimento de cárcere privado, não adianta, não é efetivo. O Brasil, hoje, ele é um dos países que mais se encarcera, né, no mundo. Então, assim, isso é algo muito sério. A gente tem mais pessoas presas, né, do que pessoas, de fato, exercendo outras possibilidades de suas existências, como o próprio ensino, a própria educação. E lembrar que o cárcere, inclusive, ele é uma máquina, a gente fala, uma máquina de moer gente, é uma máquina de moer gente preta, né? Não é à toa. Então, assim, fazer o debate da racialização, quando a gente pensa políticas públicas, quando a gente fala, né, de crianças e adolescentes, é fundamental, né? A herança colonial, ela é muito presente nesses aspectos. Então, o porquê se investe mais em políticas públicas repressivas e punitivistas e menos, né, em políticas públicas educativas. Isso como um todo, né? A gente precisa ter essa reflexão e isso é urgente. Então, nós nos colocamos contra, e qualquer pessoa que faz a defesa do ECA tem que ser contra a redução da idade penal, tá? Até porque, gente, assim, não tem sentido, né, ela, assim, a gente tem uma lei, como vocês viram, o SINASE, que ele traz N propostas, né, de sociabilização. O que a gente precisa hoje é, de fato, ter interesse público, é, de fato, que a gente invista, né, em concurso público para a gente ter especialistas, para a gente ter pessoas, de fato, formadas e capacitadas para estar ali dentro. Então, tem que ter condição de trabalho para as pessoas que trabalham nas unidades socioeducativas. A gente precisa ter investimento dentro desses locais. É impossível a gente entrar hoje dentro de uma unidade socioeducativa que nos representa diretamente a um presídio, né? Então, assim, a gente é foda, não vou nem usar outro termo. Teve uma vez que eu fui chamada numa unidade aqui para fazer uma curiosidade, né? Para fazer enfim, era um diálogo, eles iam fazer a prova do Enem, e a temática do Enem era menos grades, mais... Como é que era? Menos grades, mais direitos. Eu fiquei apavorada, eu falei, como é que eu vou dialogar sobre um tema desse com 60 adolescentes que estão internados, assim? É impossível, né? Assim, eu levei isso, era o debate, o tema era esse, eu fui para eles e falei, olha, eu não tenho como dialogar isso com vocês, então me digam como que vocês querem fazer quanto a isso, porque imaginem vocês, né? Tem um adolescente que está ali, enfim, de 14 anos, 15 anos de idade, enfim, que está há 2 anos dentro de uma unidade, né? Um adolescente que tem um histórico de pobreza, que tem um histórico de conflito familiar, de violências, como que você traz uma perspectiva de mais direitos? E aí se faz um paralelo, inclusive, com a escola, gente. Parem para pensar como a escola pública, ela parece uma unidade socioeducativa. Ela toca um sinal, um sino, ela é cheia de grade, as paredes são todas brancas e azuis, assim. É uma coisa tenebrosa. Então, se a própria escola, que deveria ser um local de alta emancipação, de sociabilização, é um local extremamente de cercear, né, principalmente cerceamento de vozes, é difícil, né, querer que o adolescente ele se interesse por este espaço. E, por fim, para abrir aqui para mais interações, tem uma coisa muito importante que eu acho que a Luana traz, que é a gente pensar a cultura, o lazer, o esporte como política pública. E a gente esquece. Quando a gente vai falar de política e de direito, né, a gente fala geralmente em saúde, educação e assistência. Agora, a gente não tem um adolescente que eu acompanho no Conselho Tutelar, quando ele está cumprindo medida ou saindo de uma medida, que ele não peça para fazer um tipo de esporte ou alguma atividade cultural. Todos e todas pedem.
todas, e a gente não tem isso enquanto Estado, né? A gente não pensa isso para oferecer, não existe, né? Então, a gente tem que correr atrás, né, das organizações, de pessoas que possam financiar para pagar de forma privada, para que esse adolescente possa ter essa interação, né, com uma cultura, com o esporte. Então, isso é muito importante, a gente ter esse olhar que a cultura, o lazer, eles fazem parte de sociabilização, né? Eles movem a criatividade, movem o intelecto, né? Então, a gente precisa olhar para a criança e adolescente como seres pensantes, né? Como seres que estão em construção e tem muito a nos dizer, porque senão a gente, enfim, sempre vai estar ou na grade da escola ou na grade do socioeducativo, que é algo que fecha completamente. E aí eu costumo dizer assim, não há interesse de fato dos governos que a gente tenha educações emancipadoras, seja de qual forma for, seja por meio do Estado, seja por meio das privadas, e seja por meio, inclusive, de uma comunidade que não vai permitir que esse adolescente, essa criança, tenha o direito de se expor, né? Assim, porque a educação crítica ela é um problema, né, para os adultos, ela é um problema, né? Qual adulto e qual adulta que quer ser questionada em determinadas situações. Então, a gente precisa compreender. E aí, para finalizar mesmo, é o que a gente falou nas aulas anteriores. Vocês veem que tem uma sequência, né? A gente falou sobre a historicização, a gente falou sobre a escuta, né? E aí a gente falou sobre as diversidades e agora a gente está aqui no socioeducativo. Então, tudo, se a gente não tem essa compreensão lá do início, né, até agora, a gente só fica nisso aqui, que é do socioeducativo. Então, a ideia é que a gente consiga pular esta etapa, né? Fortalecer o SINASE de fato, porque a ideia do SINASE é, inclusive, que ele não exista. Então, assim, que a gente fortaleça ele na ideia da sociabilização e da educação emancipadora, enfim, da comunidade, do fortalecimento desses vínculos, para que a gente não precise ter esse tipo de legislação, né? Assim, que a gente possa superar esse processo, né, dessa lógica que a gente tem, que cada vez mais se aprofunda enquanto país, tá? E agora eu passo para o Uel. Oi. Eu estou aqui acompanhando tudo, viu? Luana, muito bom esse conjunto, né, de informações que você traz, esse panorama também histórico que dá o tom, porque tem uma coisa que precisa ser dita, ainda mais agora, recentemente, é que no Brasil as políticas de direitos humanos elas são feitas a partir da mobilização da sociedade civil. Então, não importa qual é o setor social, né? Sempre terão homens e mulheres que fizeram uma luta. Então, como diz o Bob, os direitos humanos não nascem de uma vez e nem de uma vez por todas. Eles são um processo de construção. E eu achei muito legal você trazer esse histórico da construção do ECA como resultado, mas passando também pelo Código de Menores, porque acho que a imprensa, por exemplo, costuma muito utilizar esses termos quando é para falar de uma adolescente vítima, é adolescente, geralmente é branca, geralmente tem características X. Quando é para falar de um adolescente que é agressor e que é negro, etc., ele é menor. Então, a linguagem que se utiliza nos canais de comunicação reforçam essa percepção que a gente tem na sociedade. Eu queria... aqui tem uma pergunta da própria Queca, que escreveu aqui, pedindo para você falar um pouco sobre adolescentes LGBT+, e a socioeducação. Né? Se você tem... Como se dá esse processo de acolhimento, de encaminhamento, e eu queria, aproveitando, talvez dê para você fazer a junção, porque você falou rapidinho e eu pesquei, que é sobre o PIA, né? Para você falar quem é o PIA, né? Qual a importância dele no processo eu tenho resistência em falar reinserção social, porque não dá para você reinserir quem nunca esteve inserido. Então, você precisa inserir, né? Colocar na cidadania. Então, o PIA, nesse processo de inserção social, de acompanhamento socioeducativo, tanto fechado quanto na semiliberdade, qual a importância dele?
E aí você já aproveita e já fala um pouco das experiências com adolescentes LGBT. Bem, só falando do PIA, né? O PIA é um instrumento, PIA significa Plano Individual de Atendimento, né? Que é também algo previsto no SENASE. Então, o que é o PIA? Quando o adolescente ele é inserido, né, na medida socioeducativa, eu preciso fazer um plano de metas, seria isso, assim, né? É um plano de metas para que aquele jovem se desenvolva distanciado do contexto infracional. Então, o que pode ser uma meta nesse PIA? Então, como é que é o PIA, né? Ele é um documento, como se fosse um relatório, né? Vem lá o cabeçalho com o nome, endereço do adolescente, mais embaixo a gente tem o histórico de vida, né? O histórico social daquele sujeito, onde eu vou dizer onde ele mora, ele é filho de quem, ele mora com quem, a mãe é casada ou foi separada, a família tem situação de violência doméstica, a renda é tanto, né? Então, eu vou fazer esse histórico, né? De vida mesmo do jovem. E aí, depois, eu venho dizendo as experiências que ele já teve no mercado de trabalho informal, né? Porque é menor, mas é importante que se coloque isso, né? O judiciário, e esse instrumento ele é encaminhado para o judiciário, né? Ele serve para que é uma ponte, né, entre nós que fazemos o atendimento e o judiciário, para ele entender quem é aquele sujeito. Então, ele entende quem é aquela pessoa através do histórico de vida que a gente escreveu, e vai entender que eu estou trabalhando com aquele adolescente, tanto é que construímos metas juntos, né? Então, essas metas, elas têm que ser juntas. Eu vou chamar o fulano, vem cá, o que a gente pode aqui, né, construir como um compromisso durante o cumprimento aqui da sua medida? Eu estou vendo que você está fora da escola. Vamos colocar como uma meta a sua retomada de estudos? Aí, essa é uma meta. E que ações serão feitas para que essa meta seja cumprida? Aí tem lá o campo também, tem a meta, a ação para isso. A ação vai ser contatar a escola, buscar histórico escolar. Quem vai fazer essa ação? O especialista socioeducativo, porque tem coisas que são, né, que nós temos que fazer, tem coisas que podem ser feitas o adolescente, o especialista e a família, tá? Então, o PIA, ele é esse planejamento. E aí eu traço em que tempo essa ação vai ser feita, né? A retomada dos estudos. Então, coloco ali, geralmente, é uma ação de curto prazo, né? Porque a gente entende que a inserção no sistema, né, escolar é, inclusive, um meio protetivo, tá? Então, a gente entende que é uma proteção para o jovem estar de volta ao convívio escolar. Então, vamos colocar ali 3 meses para essa meta, tá? Uma outra metas do tipo realizar cursos profissionalizantes oferecidos pela unidade, tá? Como que a gente faz isso? Vamos lá, buscar junto à rede, aos parceiros, oportunidades. Agora, a gente tem outras metas, viu, professor, que são de cunhos mais íntimos, por exemplo, fortalecer os vínculos familiares, é uma meta também, né? Porque a gente entende que o vínculo familiar é também uma proteção para aquele jovem. Tá? Então, geralmente, o fortalecimento dos vínculos familiares é uma meta no plano individual. Tá? E tanto é uma meta que ela perdura toda a medida socioeducativa. Né? O fortalecimento desse vínculo não vai ser trabalhado em 1 mês ou 2, mas durante toda a medida. Tá? E aí a gente vai colocar ações. Como que eu fortaleço, como que a gente vai trabalhar o fortalecimento desse vínculo familiar? Fazendo intervenções com o jovem e a família, às vezes a relação do pai e o adolescente não é ruim, mas a gente vê que é justamente esse problema que foi o estopim para ele ir para o mundo, né, da infracionalidade ou para o uso abusivo de drogas.
Então, a gente vai trazer esse pai para conversar, né? Se não dá para sugerir, conversem vocês dois, porque nem sempre dá, a gente não pode jogar só essa responsabilidade, né? Pai, você precisa conversar com seu filho ou com a sua filha. Muitas vezes a gente tem que fazer isso acontecer, esse diálogo acontecer, tá? Então, o PIA é esse documento, né? E ele tem um prazo. Ele tem que ser encaminhado em até 45 dias a partir da sentença, tá? Então, o adolescente ele é apreendido no cometimento do ato infracional, é registrado o boletim de ocorrência, ele é encaminhado para o núcleo de atendimento inicial, que é o NAI, né? E dali, ou ele pode ser liberado para a família, né? Quando é um jovem que não tem muito histórico, ou que, enfim, foi-se apurada que a circunstância da coisa né, não foi tão grave, enfim, são várias interpretações que o juiz ali do plantão, né, vai dar. Então, ele pode ser liberado para a família, com algumas orientações, ou ele pode ser internado provisoriamente, que é isso, eu não estou conseguindo aqui distinguir se você, né, cometeu ou não esse ato, se isso, como é que isso aconteceu, então você vai ficar aqui apreendido, cumprindo uma internação por até 45 dias, enquanto o seu processo rola, né, enquanto a gente vai analisando aqui as coisas, chamar testemunha, ver as provas e tal. Enquanto isso, você fica aqui, né, encarcerado, né, por até 45 dias, aguardando essa resposta. Deu esses 45 dias, muitas vezes o judiciário, nesse prazo, não conseguiu deliberar, dizer, olha, é culpado ou inocente. Não conseguiu. Aí, mas a lei diz, né, que o adolescente não pode ficar mais de 45 dias. Então, em 45 dias ele é liberado e o processo continua correndo, né, e ele está em liberdade. Quando essa sentença sair, aí ele vai ser encaminhado para uma determinada unidade. Se ele é de Samambaia, vamos tentar colocar ele numa unidade mais próxima ali da comunidade dele. A partir desse momento que ele começa a cumprir a medida, nós temos 45 dias para chamar esse jovem, conversar com ele, entender o que aconteceu, conhecer a história de vida, e aí construir o PIA e encaminhar. Tudo isso em 45 dias, tá? Esse PIA é feito e é encaminhado. Além do PIA, já aproveitando sobre instrumentos, né? A gente tem o relatório, né? O relatório avaliativo e informativo. Esse relatório é através dele que o judiciário vai fazer a análise dessa medida socioeducativa, se ela está sendo cumprida satisfatoriamente ou insatisfatoriamente. Então, de 6 em 6 meses, nós, a equipe de especialistas, juntamente com a equipe, né, de disciplina, elaboramos um relatório dizendo, olha, fulano cumpre medida há tanto tempo, esse é o seu primeiro relatório avaliativo, durante esse período, né, a adolescente foi matriculada, tem desenvolvido bem suas atividades escolares, foi inserida no curso tal, parará. Então, entendemos que ela tem cumprido satisfatoriamente, tá? Se for o caso. Se não for o caso, durante esse período, cometeu um novo ato infracional dentro da unidade ou fora, não tem respeitado a autoridade, né, parental, enfim, a gente vai dizer. A gente costuma falar para o adolescente que quem constrói o relatório dele é ele, né? Nós só escrevemos, mas é a sua prática, é a sua vivência, é a maneira como ele encara essa medida socioeducativa quem vai dizer se o relatório dele está satisfatório ou insatisfatório, tá? E aí, a partir da análise desse relatório, que o judiciário vai dizer se esse adolescente já vai estar liberado dessa medida, tá? Ou seja, se ele estiver numa internação, a partir de um determinado tempo, o judiciário pode falar, não, já tem os 2 relatórios positivos, então eu vou liberar esse jovem, tá? Eu vou liberar ele para a família. E aí ele é liberado ele é solto, né? Seria isso, ele entra em liberdade. E aí pode entrar em liberdade total, tipo, acabou a dívida dele com a justiça, ou ele pode, que a gente chama de
progredir de medida. O que é isso? Ele sai de uma medida gravosa, que é a internação, e vai para uma semi-liberdade ou uma medida em meio aberto, tá? Então, existe esse trâmite. E tudo isso, essa análise toda é feita através do relatório, tá? Avaliativo, que é encaminhado a cada 6 meses, obrigatoriamente, viu? Outro ponto, né, que a Queca fala aqui sobre a adolescentes LGBT e tal. A gente já estava até compartilhando hoje, né, que, assim, nós vivemos, né, em 2019, o primeiro caso aí de uma adolescente trans no sistema socioeducativo, que reivindicou, né, enfim, que foi encaminhada para a internação feminina, tá? Depois de muita briga, depois de muita discussão, de muito problema, né, na época eu gerenciava a internação feminina, e, assim, foi muito difícil, né? Pela questão em si, que nossa, mas é um menino, esse menino vai estar no meio das meninas, ele vai engravidar as meninas, quem vai fazer a revista dele, e é ele, né? E a gente falando que não é ele, é ela, tem um nome social. E foi muito difícil, muito sofrido. Mas o sistema socioeducativo, há muito tempo, sempre teve essa população, né, LGBT, e que sempre sofreu todo tipo de preconceito, tá? Tanto é que são sujeitos que, quando chegam, por exemplo, e aí eu vou falar muito aqui da internação, porque no meio aberto, a gente tem outras questões, né? Tem a questão, às vezes, da aceitação dessa pessoa numa atividade ali coletiva, né? Mas ao final ela vai para a casa dela e, né, enfim, tem outras possibilidades, né? Quando você está numa internação, você não tem. Você vive aquela opressão 24 horas, aquela exclusão, tá? Então, assim, na internação, a gente sempre teve meninos trans, né? E meninas trans sempre passaram por ali. E sempre foram sujeitos o quê? Excluídos. Tem um menino trans. Não pode ficar junto com as meninas, porque todas as meninas querem namorar esse menino e tal, tem que deixar ele separado, não sei o quê, não sei o que lá. Quando chegou a menina trans, do mesmo jeito, tem que ficar isolada, tem que ficar né, pelo pessoal, se a gente não tivesse feito todo esse corre aí, enfim, de garantir os direitos, estava, cara, não sei, num quarto escuro, assim, afastado de tudo, tá? Mas ainda bem isso não aconteceu, mas aconteceu outras coisas. Essa é uma adolescente que sempre ficou sozinha, num quarto só, e sofria muito com isso, né? Você pega uma adolescente de 12 para 13 anos, né, que tinha, assim, quando ela entrou no sistema, muito imatura, muito carente, né, com as suas questões hormonais e tudo aquilo, e ouvindo piadinha o tempo inteiro, e dizendo que ela, né, assim, tinha que ficar separada e tal. Então, foi um período muito difícil, além do abandono familiar, né, que é uma pessoa que já vivia em situação de rua, em situação de exploração sexual, né, muito grave, desde muito nova, e aí chega no sistema, que é para ser acolhedor, né, enfim, trabalhar outras coisas, essa opressão vem e vem que não te dá margem de fugir daquilo, porque quando você está na rua, você corre, você se esquiva, mas ali você não tem para onde ir, sabe? Então, foi muito sofrido no início, né? E tanto é que essa discussão ficou, os movimentos sociais foram grandes parceiros, assim, porque bateram em cima e tal, e tanto é que foi construída uma portaria específica, né, a partir dessa experiência, o sistema socioeducativo acordou, falou, cara, não dá mais, né? Esse foi o primeiro caso que explodiu. Aí, durante, né, assim que ela chegou lá, já está vindo, parece que é uma gangue que tem só desse pessoal aí, trans, e todos infracionam, costuma roubar, tá? Vai chegar mais, chega mais, não sei o que vai acontecer. Então, o sistema teve que acordar, e vai chegar mais, né? E vão chegar outras pessoas também, vão chegar, né?
E o sistema tem que acolher, tem que se preparar para isso, assim como teve que se preparar para a própria população feminina, que não tinha uma unidade de internação feminina também, até 2020. As meninas ficavam no puxadinho de uma internação masculina, em condições que não eram, né, preparadas para esse público, né, sem áreas específicas para a população feminina, né? Isso só veio ano passado. Aí eu acho que veio tudo, né? Veio a portaria de atendimento LGBT, veio a própria unidade de internação feminina foi finalmente inaugurada, tá? Então, é isso. Quando o adolescente é declaradamente, né, declara a sua identidade, né, de gênero, enfim, reivindica, né, a sua inserção, por exemplo, a menina trans quer ir para a unidade de internação feminina, ok, isso a gente já tem até essa garantia legal de agora. Mas e os jovens e os meninos, né, gays, homossexuais que estão lá, ainda estão, eles não se declaram, né, porque morrem, né, o sistema ainda tem essa cultura. E eles vivem lá na masculina, sofrendo abusos de todas as ordens, chegando até, em alguns casos, a abuso sexual mesmo, né, ali entre eles, como uma forma de castigo, né, e além das coisas cotidianas, né, que é as piadinhas, a coisa de ter que ficar isolado, né. Em Santa Maria, quando eu estive lá por muito tempo, passaram uns três jovens, né, e aí eles ficavam no quarto sozinho, né? No início, todos os meninos queriam ficar com ele. Não, eu fico com ele de boa, fica com ele de boa. Aí vai, fica, faz o que quer e depois quer sair, né? Para não ficar queimando o filme ali de cumprir, de puxar a cadeia, né? Com ele. E aí esses jovens sempre fizeram as atividades pedagógicas com as meninas, porque os meninos não aceitavam. Então, ia para a escola, ia para a turma onde tinha meninas. Tinha uma atividade cultural, esses meninos eram alocados no grupo feminino. E sempre assim que eles iam sobrevivendo, né? Isso de um tempo para cá, imagina antigamente, né? Coisas terríveis aconteceram. Mas é isso, a população hoje LGBT tem essa portaria que garante esse atendimento, né? É um movimento ainda que a gente está lutando, enfrenta muitos preconceitos, muitas dificuldades, tá? Mesmo com a colocação dos scanners, né? Porque antes a revista, para entrar na unidade de internação, as visitas, né? E o SINAS, ele garante a visita semanal familiar, mas aí a família tem que passar por uma revista. E até, acho que 2018, essa revista era vexatória, era aquela revista íntima mesmo, né? As pessoas tinham que se despir, agachar e tudo mais. E aí, em parceria com o CDCA, os scanners foram, né, colocados nas unidades, isso diminuiu. Mas para os procedimentos internos, quando sai do alojamento para ir para a escola, do alojamento para ir para uma atividade, existe a revista também, e ela continua sendo, né, revista íntima, nesse coisa. Ou então com o pica-pau máximo, né, mas geralmente faz-se a revista íntima. E aí, com a situação da nossa menina trans, houve aquela coisa, eu não vou fazer, porque é um absurdo, esse menino, ele é maior do que eu, não sei o que lá. Então, assim, são problemas que o sistema ainda enfrenta, né, de resistência, de concepção, né? É óbvio que existem várias outras questões que a gente entende também, de compleição física e tudo mais, mas eu penso que o preconceito ele vai muito além disso, né? Não é uma questão de medo, porque, né, a menina é grande e forte. Não, tanto é que, assim, você vê essa mesma postura e é de preconceito. Eu tive uma experiência só para concluir, uma adolescente negra, retinta, né, grande, né,
um vozeirão e tal. E, cara, o tratamento com essa menina era assim, era cruel. Tipo assim, é como se fosse um monstro, né, que tem que ser enjaulado. Para ir fazer uma contenção ali com ela, tinha que chamar homens, né, porque assim, a internação feminina, as agentes são femininas, são mulheres, né, mas sempre para abordar essa jovem negra grande, forte, né, ameaçadora, tinha que chamar o reforço masculino, porque ela é muito grande, né, ela é muito violenta, ela é muito agressiva e tal. Então, a mesma coisa com a menina trans, né? Vai chamar o agente masculino. E aí essa menina sofreu tanto que às vezes ela, olha, tanto faz, pode ser homem, pode ser mulher, porque é isso, sim, né? É um tanto faz de que eu estou cansada já disso. Então, cara, que seja um homem aí e tal, que faça isso. Então, às vezes abre mão do seu direito, né? Da sua própria do seu direito mesmo de ter um atendimento, né, específico para a sua identidade de gênero, para não ficar sofrendo mais e mais, né? É isso. Obrigado. Eu fico muito feliz de ter participado dessa portaria da escrita. Foi algo muito difícil para a gente conseguir, mas aqui no Distrito Federal a gente construiu um fórum, que eu brinco, é um fórum clandestino. A gente tem que ele vai estar sendo regularizado agora, que é o Fórum de Proteção a Crianças e Adolescentes em Diversidade de Gênero e Sexual. Ele está saindo do forno para sua oficialização, a gente vai ter coordenação agora, enfim. E a gente tem feito várias situações na clandestinidade para garantir, os direitos de crianças e adolescentes, principalmente transexuais. Então, enfim, foi um grande avanço essa portaria, a gente demorou demais para a gente conseguir escrever isso, lançar, mas deu certo, e que bom, eu fico muito feliz, de garantir minimamente um direito dentro desse sistema. Acho que a gente termina por aqui, já está no nosso horário. Luana, agradecer muitíssimo mais uma vez pelas suas contribuições, fiz várias anotações aqui, agradecer a presença de todas também, lembrando que semana que vem a gente tem a Luísa de Marilac, que é uma promotora da infância daqui de Brasília, bem conhecida, muito, muito boa, e a ideia é que a gente fale um pouco sobre o sistema judiciário, os desafios, a gente vai trazer um pouco, né, de fato, o que passa pela vara da infância, o que é da vara de família, tentar fazer um pouco dessa distinção, falar um pouco sobre acolhimento institucional também, adoção, família substituta, enfim, guarda, outras situações, o que é o papel do MP, qual é o papel da Defensoria Pública, enfim, também sobre, né, socioeducativa, porque as medidas de execução passam por lá também, e é isso. Então, muito obrigada, vou passar por ela agora para finalizar, e obrigada, Mariana, obrigada, Wellington, mais uma vez. Muitíssimo obrigado, foi mais uma oportunidade sensacional. Luana, obrigado mesmo pelo aporte que você trouxe dessas experiências e também da tua atuação. Obrigado, Keka, por compartilhar a construção da portaria e esse futuro fórum, né, que vai surgir. Acho que é urgente, é necessário, e que a gente não pode deixar na nossa atuação, onde a gente estiver, que deixar de considerar a especificidade e os direitos humanos de quem mais precisa, de quem está na ponta e necessita de apoio. Obrigado a todas e todos. Nos vemos, então, na próxima quinta. Luana, muito obrigado. Keka, muito obrigado. Bom descanso. Cuidem-se. Gente, eu agradeço também. Um bom descanso, viu? Até mais.